Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Aceite essa paz, a doce paz do Senhor Jesus, essa paz que vive e que reina para todos sempre. Amém. Vamos ler hoje um texto sagrado que se encontra em Mateus 16, versículo 1 ao 4, né, que fala que os fariseus tentaram Jesus e pediram um sinal, né? E Jesus falou que não haveria sinal, senão de Jonas. Então Jesus falou para eles que, né, que ele sabe discernir o tempo, quando vai chover, quando não vai, e não sabe definir os fins dos tempos. É que nem no dia de hoje, os sinais estão aí, estão acontecendo, todo indica o final dos tempos. Vírus matando gente aí, né? Ordem mundial para todo mundo ficar em casa, ninguém fazer nada, enfim, muitas pessoas perderam o trabalho. Isso não deixa de ser uma nova ordem mundial, né? Que abrangeu todo mundo e todo mundo obedeceu. Então, mas para não fugir do assunto aqui, o assunto aqui é sobre os fariseus, saduceus, sacerdotes, sumo sacerdote e o santuário, né? Esses cinco personagens, 4 personagens e um item, né? O santuário. Então, é claro que existe mais coisas. Então, nós vamos falar aqui sobre as seitas, né, daquela época. Em Atos 5:17 ao 18 fala também que os apóstolos no Sinédrio ali foram presos por amor de Jesus. Pedro e Tiago foi morto. Pedro, um anjo do Senhor, o visitou de noite e o tirou da prisão, né, e mandou ele se apresentar no templo para falar ao povo sobre a vida de Jesus. E a gente vê que Magdala, né? Magdala a cidade. Na verdade não era uma cidade, era um povoado ribeirinho da Galileia, né? E vamos falar também sobre o sumo sacerdote, sobre Ana, que era um sumo sacerdote aposentado. Mas que na época bíblica, um sumo sacerdote nunca perdia o seu direito de sacerdote. Sempre que tinha uma questão que o sacerdote novo não conseguia resolver, o sumo sacerdote aposentado voltava de novo ao seu ofício. Era que nem um militar. Que nem pessoas que servem o exército. Ela serve o exército, mas ela fica ali na dispensação. Qualquer hora pintar uma guerra, chama eles, né, de volta pro quartel. E a mesma coisa é o sumo sacerdote. Ele nunca deixa de exercer a sua função. Mesmo ele aposentado, ele pode voltar ativa de novo, dependendo da situação. E nessa situação, Jesus fazendo sinais de maravilha, a cidade de Jerusalém ficou perturbada, ficou um grande alvoroço, e se reuniu todos os sumos sacerdotes, os fariseus, várias seitas para falar a respeito de Jesus. Enfim, a fama de Jesus percorreu toda a cidade de Jerusalém naquela época, e isso incomodou os sumos sacerdotes, que era a autoridade maior na época, né? E Ana era o sumo sacerdote aposentado. Caifás era o seu sucessor, era casado com sua filha, ele era genro, né? Mas o sumo sacerdote nunca perdia a sua autoridade. Na condenação de Jesus no Calvário, Ana apareceu. Era a autoridade maior. O sumo sacerdote sempre era a autoridade maior. Não existia rei, ou prefeito, ou governador, ou polícia, né? O sumo sacerdote sempre era a autoridade maior.
E nós também hoje somos autoridades, somos sacerdotes de Jesus também hoje. Hoje não precisa mais fazer aquele sacrifício porque que era feito de ano em ano, porque hoje nós somos livres. Com o véu do tempo se rasgou, nós temos livre acesso ao trono de Deus. Você pode orar na sua casa, no seu lar, na sua... E você não precisa que ninguém ore por você. Você mesmo pode orar por você mesmo. Você pode orar diretamente com Deus e pedir o que você quer, né? Sem precisar de alguém para interceder por você. Você mesmo, a gente intercede por nós mesmos. Porque hoje a gente tem acesso com Deus, a gente pode orar em qualquer lugar. Você pedir, Deus ouve você, né? Então os apóstolos no Sinédrio, Atos 5, 17 a 18. Tinha também, era feito na época dos sacerdotes, existia o sangue dos bodes, dos bezerros, do touro, Atos 9, 12, ou 13, ou 14. Hoje não precisa mais, né? Não precisa mais. Existia o sacrifício no santuário, Hebreus 9, 1 ao 7. As tarefas do sumo sacerdote, né? As tarefas do sumo sacerdote também. O sacerdote era mediador, ou seja, se você quisesse uma bênção, você teria que falar com um sacerdote. Foi no caso de Ana. Ana recebeu a sua bênção, Deus ouviu a sua oração quando ela se comunicou com o sacerdote, que era que ela, né, se comunicou ali com o sacerdote e ele falou que ela estava embriagada, né? E ela falou que não, que ela estava pedindo um filho para Deus. E aí o sacerdote foi, abençoou ela e ela teve um filho. Então era assim que a pessoa recebia uma bênção, tinha que se comunicar com o sumo sacerdote. Ou seja, em pecado, ou seja, uma bênção, alguma petição que a pessoa queria. Tinha que falar com o sacerdote para ser recebida a oração dela lá no céu. Porque o sacerdote era mediador, hein, entre Deus e o homem. Entre o homem e Deus. Então, por exemplo, se eu quisesse uma bênção, eu tinha que falar com o sacerdote. Se eu não falasse, eu não recebia. Então era mais ou menos assim. O sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano para Deus perdoar o pecado do povo e pelo dele. Mas por causa das suas imperfeições, devia ser feito todo ano tinha que ser feito. Mas o de Jesus é único porque foi perfeito. Quer dizer, o de Jesus só foi preciso fazer uma vez, porque foi perfeito, né? Ele é o nosso advogado e ele nos defende. Então quer dizer que todo ano tinha que fazer aquela mesma ritual. Colocava a mão da pessoa sobre o bode, e ali a pessoa confessava o pecado dela, e o pecado dela era transmitido para aquele animal. E o bode, ele era solto no meio do deserto, para andar no deserto. Então o pecado da pessoa era transmitido para o animal, e o animal era sacrificado no lugar da pessoa, pagava pela pessoa, pelos crimes que a pessoa fez. Foi como Jesus, ele foi o Cordeiro Pascual, morreu na cruz, e através da morte dele, nossos pecados foram perdoados. Então a pregação do fermento do fariseu, que é em Mateus 16, 1, que fica em Mateus 16, capítulo 16, versículo 1. Na igreja existem vários grupos, né? Na igreja existe vários grupos. Existe o grupo de senhoras, crianças e o que mais. Existem vários grupos, né? Na igreja, etc, né? E desses grupos que eu falei, existia um que era o mais forte, que era os saduceus, né? Do grupo ali dos fermentos dos fariseus, em Mateus 16, 1, que era tinha
os fariseus, né? Tinha os saduceus, tinha vários grupos, mas o mais forte era o grupo dos saduceus. Depois eu vou explicar porque o grupo dos saduceus era mais forte. Falando sobre sacerdote, sacerdote era descendente de Arão, separado para servir como oficiante no culto realizado, primeiro no tabernáculo e depois no templo. O sacerdote era o mediador entre Deus e o povo, oferecendo sacrifícios e orando em seu favor, orando em favor do povo. Então essa é a tarefa do sacerdote. Êxodo 28, 29, Levítico 21, 2 Crônicas 24. Antes de Arão já havia sacerdotes, né? Hebreus 7, 1 ao 3. No Novo Testamento, todos os cristãos são sacerdotes. Apocalipse 1, 6, 5, 10. São sacerdócio de Deus. Todos nós somos sacerdotes hoje em dia, né? Através do sangue de Jesus, que nem eu falei, nós temos acesso ao trono do Pai. Não precisa mais de sacerdote. Sacerdote foi no tempo antigo. Tinha que fazer aquele rol de sacrifício, oferta e tudo mais. Em outro vídeo eu falo sobre isso. Então vamos lá. E o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era chefe dos sacerdotes, presidente do sinédrio. É um tipo de Jesus Cristo, que diante de Deus era representante dos que são salvos, conseguindo o perdão dos pecados dele. Êxodo 28, Levítico 16, Hebreus 4, 14, 5, 10, 9, 11 ao 28. Então a gente vê aqui que o sumo sacerdote era a autoridade maior. Ele era maior do que o sacerdote. Ele era chefe dos sacerdotes. E era presidente do sinédrio. Então a gente vê que o sumo sacerdote ele era uma autoridade maior na época. Ele que mandava lá no sinédrio. Inclusive lá em Atos 5, 17, que Pedro foi preso. Convocaram os sacerdotes, os sumos sacerdotes, inclusive Anas, Caifás, estavam no julgamento de Pedro e na morte de Tiago, que foi degolado. Então a gente vê que o sumo sacerdote é presidente do sinédrio, naquela época, chefe dos sacerdotes, e era representante de todo o povo, de todos os moradores de Jerusalém. Saduceu, que nem eu falei para vocês, a cidade de Magdala, Mateus 15, 39, era, que nem eu falei, não era uma cidade. Na época era considerada uma cidade, mas na verdade eles eram ribeirinhos, moravam na beira do rio da Galileia, entendeu? E os saduceus, falando dos saduceus, era membro de um pequeno, mas poderoso grupo religioso dos judeus. Faziam parte desse grupo os sacerdotes e as pessoas ricas e de influência de Jerusalém. Os saduceus baseavam-se os seus ensinamentos no Pentateuco e negavam a ressurreição e o juízo final e a existência de anjos e espíritos. E não se davam com os fariseus. Não se davam com os fariseus. Atos 23, 6 ao 8. Mas se uniram contra Jesus e seus discípulos, né? Então a gente vê que os saduceus não se davam muito com os fariseus, porque os fariseus, eles acreditavam em visão, eles acreditavam em anjos e acreditavam também na ressurreição. Já os saduceus não acreditavam em nada disso. Os ensinamentos deles eram no Pentateuco. Eles ensinavam o Pentateuco, que era os 5 livros da Bíblia, do Antigo Testamento, e é o livro que escreveu Moisés, né?
no Monte Sinai. Então a gente vê que os saduceus, eles eram um grupo muito de pessoas ricas, de pessoas influentes na sociedade, e ele era um grupo pequeno, de pequeno porte, poucas pessoas, mas que mas por outro lado, eles, como eram pessoas ricas, era um grupo mais poderoso, mais forte, porque em qualquer lugar, né, tem a hierarquia, né, tem a hierarquia. Geralmente as pessoas que têm dinheiro é que mandam, as pessoas que têm mais poder econômico é esses que mandam. Então, nessa época, os saduceus era o maior grupo, assim, não a gente fala em maior grupo, não de pessoas, mas de dinheiro. Era o grupo que tinha de pessoas ricas. Eram as pessoas mais ricas que faziam parte desse grupo. Outra coisa, Magdala, né? Magdala, cidade aí onde Jesus ali pregou ali para os fariseus. Era um povoado, na verdade não era cidade, era um povoado situado na margem do ocidental do lago da Galileia, Mateus 15:39. E também chamado de ribeirinhos. E era também chamado de Dalmanuta, Marcos 8:10. Então a gente vê que naquela época os sacrifícios era feito no sangue dos bodes, Hebreus 9:13-14. Os sacrifícios se repetiam todos os anos, né? Todos os anos era feito os sacrifícios. O grupo dos saduceus está lá em Atos 16:12-13. Atos 16, versículo 12 ao 13. Lá fala dos saduceus. Aí tinha um grupo dos fariseus também, que era o grupo de Paulo. Era o grupo que pertencia ao apóstolo Paulo, conhecido como Saulo. Na época, antes de se converter ao cristianismo, ele fazia parte do grupo dos fariseus. Esse grupo, eles acreditavam em visão, eles acreditavam em anjo e acreditavam na ressurreição, e acreditavam também no juízo final. Esse grupo, eles eram parecidos com os religiosos de hoje, muito parecidos com os cristãos, com os evangélicos, principalmente com os pentecostais. Mas eles também eram baseados no Pentateuco, no Torá e nos livros dos profetas. Mas a respeito de Jesus eles não sabiam nada, porque como o mandamento de Jesus era um mandamento novo, tinha acabado de chegar, então os fariseus não conheciam Jesus, né? Mas eles acreditavam em anjos, em espíritos, essas coisas. Igual os pentecostais, espírito do mal, espírito do bem, enfim. Forças do mal, né? Força das trevas, enfim. Eles acreditavam nisso. Então os fariseus... fariseu significa separado, né? Separado. Separatista significa fariseu, que era membro de um dos principais grupos religiosos dos judeus. Os fariseus seguiam rigorosamente a lei de Moisés e as tradições e os costumes dos antepassados. Mateus 23 ao 25 ao 28. Acreditavam na ressurreição e na existência de seres celestiais. Eles acreditavam em seres celestiais, acreditavam em anjos, que nem eu falei. Eles acreditavam em visão, em revelação. Eles acreditavam na ressurreição e na existência de seres celestiais. Atos capítulo 23 e versículo 8.
Os fariseus não se davam com os saduceus. Por que eles não se davam com os saduceus? Por causa da doutrina, dos mandamentos, que era diferente. Cada religião tem a sua diferença, é que nem no dia de hoje. Os pentecostais também acreditam em revelação, em visão, mas tem uns ministérios que não acreditam em revelação, não acreditam. Tem uns que não acreditam nem em anjo também. Então, o que acontece? Cada religião tem a sua doutrina, são diferentes. Se você sair de uma igreja e para outra, você vai ver a diferença, né? Você vai ver o costume é diferente, as roupas, as vestimentas é diferente, o modo que os irmãos se comportam, as irmãs é diferente, a roupa, tudo é diferente, o jeito, a cumprimentação. Tem igreja que cumprimenta com a paz do Senhor Jesus, tem outras que é só com a paz e luz, tem outras que quase não dá paz, não dá, enfim, tem umas que não dá nem nada. Então existem várias religiões. Hoje tem mais, naquela época era mais pouco, agora tem mais. Aqui no Brasil, quantas igrejas não tem? Quantos evangelhos não tem? Mas todas elas acreditam numa coisa e outras não. Há a diferença de um para o outro, os mandamentos. Até as hierarquias, como são diferentes, as hierarquias, como cargos. Tem igreja que mulher profetiza, mulher. Tem outras igrejas que não, só os homens. Tem igreja que não aceita bispo, não aceita apóstolo. Tem outras que só aceita obreiros, diáconos, presbíteros, pastores. Não aceita pastora. Tem outros que aceita pastora, enfim. Tem vários tipos de igreja, de ministério. Mas que apóstolo não existe mais. O significado da palavra apóstolo significa pessoas que conviveu e viveu, comeu e andou com Jesus. Então não tem mais ninguém aqui na terra. O último apóstolo vivo foi João, que morreu depois que saiu da ilha de Pátimo e escreveu as epístolas de São João, né? Então João foi o último apóstolo vivo. Não existe mais apóstolo. O apóstolo foi uma pessoa que andou com Jesus. Nós estamos falando em andar em pessoa, não é em espírito, em pessoas. Conviveu com ele como uma pessoa da família, conviveu com ele, que Jesus tinha ele como uma pessoa, intimidade, familiar, carnal, como comida, bebida, andaram junto, conversaram, dormiram no mesmo lugar, no mesmo teto, conviveu, teve uma convivência. Então o apóstolo é uma pessoa que conviveu com Jesus, não tem mais aqui na terra. Hoje as pessoas se autodominam, apóstolo, enfim, essa coisa, mas é antibíblico, não tem fundamento bíblico. No dicionário também, se você ir lá, vai ver que não existe mais apóstolo. Entendeu? Mas enfim, isso é outro assunto. Então os fariseus, eles tinham os costumes dos antepassados. Eles acreditavam na ressurreição e na existência de seres celestiais. Atos 23:8. Os fariseus não se davam com os saduceus, mas se uniram com eles para combater Jesus e os seus discípulos e seguidores, né? Todas essas religiões eles não se davam bem, mas que se reuniram para perseguir Jesus, para acusar Jesus e para matar Jesus, que nem mataram, né? E depois que Jesus morreu, eles perseguiram. Houve uma perseguição aos apóstolos. Depois que Jesus morreu, eles perseguiram os apóstolos, né? Perseguiram os servos de Deus. Então, irmão, a gente vê aqui a mensagem do Senhor. E o santuário era um lugar de adoração. Êxodo 25:8, Hebreus 9:1.
É, então, o santuário era o santo lugar, o lugar santíssimo, os Hebreus 9:25, né? Então mostra que o santuário é um lugar santíssimo, né? Inclusive no santuário, onde ficava as peças, tudo, ficava a Arca da Aliança, essas coisas. Só quem entrava lá, o sacerdote, ele só entrava até o véu, até perto do véu. Mas dentro do véu, onde ficava, atrás do véu, ficava a presença do Senhor, que era a Arca da Aliança. Lá só entrava o sumo sacerdote. O sacerdote, ele só fazia aquela primeira parte ali, fazia a primeira parte do sacrifício, né? Ali no altar, no coisa, mas no lugar santíssimo, no lugar santo, onde ficava a Arca da Aliança, lá só entrava o sumo sacerdote, e uma vez por ano. Não era todo dia não, era uma vez por ano. E antes dele entrar, ele tinha que fazer um sacrifício por ele e pelos pecados dele. Se um sumo sacerdote entrasse no lugar santíssimo em pecado, ele morria lá. Se ele tocasse na Arca da Aliança em pecado, ele morria. Era tão tal que quando ele entrava no lugar santo, no lugar santíssimo, ele tinha que era amarrado uma corda na sua cintura, e nas suas vestes tinha um ensino que ele tocava, o sino, para dizer que ele estava vivo. Se o sino parasse de tocar, as pessoas que estavam segurando a corda dava a entender que ele tinha morrido, então puxava a corda. E se o sumo sacerdote tivesse em pecado, ele saía de lá morto. A presença de Deus era tão grande naquele lugar, que ele era morto na hora. Ele tinha um ataque ali fulminante, né? Deus matava ele ali mesmo. Então, para tocar na Arca da Aliança, somente os levitas que podia levar a Arca da Aliança, e não podia tocar nela, né? Tinha que ser com vara que tinha que levar ela. E só o sumo sacerdote tocava nela. E mesmo assim ele tinha que fazer sacrifício por ele mesmo, pelos pecados dele, para Deus perdoar. Então existia uma preparação para o sumo sacerdote tocar nos utensílios de Deus, nas coisas de Deus naquela época. Não era de qualquer maneira não, tinha que ter preparo espiritual. Enfim. Então fica aí, obrigado a todos. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Espero ter ajudado a você um pouco no conhecimento, né? O tempo não esperam por nós, mas Deus abençoe a todos aí.